Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao que vimos na última aula sobre sequências. Vamos estudar um pouco sobre o que significa uma PA ou progressão aritmética, que nada mais é do que uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior, com uma constante. E essa constante nós chamamos de razão e ela é indicada pela letra R. Então, vamos ver aqui nos nossos exemplos. Na letra A, então eu tenho uma sequência onde o primeiro termo, A1, vale menos 6, o segundo, menos 1, o terceiro, que é o A3, vale 4, o quarto termo vale 9 e o quinto termo vale 14. Como que a gente faz para descobrir se isso é ou não, né, uma sequência que está representando uma PA? Então, a gente tem que descobrir se existe essa razão, né? Se existe esse número que é constante, que sempre que eu somar ele com o termo anterior, eu chego no próximo termo. Como assim? Por exemplo, se eu pegar aqui 14 menos 9. 14 menos 9 dá 5, né? Então, por exemplo, 9 menos 4. 9 menos 4 também dá 5. 4 menos menos 1 também dá 5. Menos 1 menos 6 também vai dar 5. Então, essa primeira sequência, ela está representando uma PA, porque existe um termo constante, que é a razão, e essa razão vale 5. Letra B. Se a gente for pegar lá, vamos ver de trás para frente que fica mais fácil, né? Aqui é um número decimal, tá, gente? É 2,9. Isso aí também eu esqueci de falar na última aula. Sempre que tiver número decimal, número com vírgula, para a gente separar um termo do outro, a gente separa com ponto e vírgula, para não confundir, porque senão a gente vai achar que tudo faz que é um número só, né? Então, por exemplo, essa sequência ela é composta. O primeiro termo é o 2, o segundo 2,3, o terceiro 2,6, o quarto 2,9. Então, a gente tem que descobrir se essa sequência representa ou não uma PA. Então, se a gente pegar lá 2,9 menos 2,6 dá quanto? 0,3. 2,6 menos 2,3 dá 0,3. 2,3 menos 2, 0,3. Então, essa sequência, né? A cada termo que eu quiser encontrar, eu tenho que somar a essa constante, né? Que é a razão, que vale 0,3. Então, aqui vai ser 0,3. Letra C, vamos ver se ela é ou não uma PA, se é uma sequência que representa uma progressão aritmética. Então, vamos fazer o que eu fiz na letra B, vamos fazer de trás para frente. Então, se eu pegar 120 menos 130, vai dar quanto? Menos 10. 130 menos 140, menos 10. 140 menos 150, menos 10. Então, aqui a minha razão está sendo o quê? O menos 10. Né? Se você observar, essa sequência, ao invés de aumentar, ela está o quê? Diminuindo. Por isso, toda vez que acontecer, né, da sequência diminuir, e sempre diminui por um mesmo número, né, a gente chama isso também de quê? De PA. Então, a minha razão aqui na letra C vale menos 10. Letra D. Eu tenho aí, o A1 vale raiz quadrada de 3, o A2, 1 mais raiz quadrada de 3, o A3, 2 mais raiz quadrada de 3, o A4, 3 mais raiz quadrada de 3. Como é que eu faço, né, para descobrir se isso representa ou não uma sequência? Uma sequência que é uma PA. Então, se eu pegar lá, vamos ver de trás para frente, 3 mais raiz de 3, menos... Aí vai ficar menos 2 menos raiz quadrada de 3. Quanto é que dá? 1. Se eu pegar 2 mais raiz de 3 menos 1 menos raiz quadrada de 3, vai dar quanto? 1 de novo. Se eu pegar 1 mais raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3, vai dar quanto? 1. Então, essa razão aqui vale 1. Letra E. Se eu pegar lá, vamos de trás para frente, menos 1 menos, aí aqui eu teria que fazer o cálculo. Na letra A se eu pegar menos 1 menos 2 raiz, menos 2 sobre 3. Então, vai ficar o quê? Menos 1 mais 2 terços, né? E aí, resolvendo essa soma aí, eu posso fazer 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3
mais 2 vai ficar menos 1 sobre 3. Realmente, essa sequência, gente, ela vai ter uma razão negativa porque ela, ao invés de crescer, né, de aumentar, ela tá o quê? Diminuindo. Do zero, ela passou para menos 1/3, do menos 1/3 ela passou para menos 2/3, de menos 2/3 ela passou para menos 1, tá? Então, essa razão, para eu poder descobrir, né, é só eu somar a cada termo, eu diminuir, menos 1 sobre 3. E aí, a PA, ela tem 3 tipos, né? Então, se a razão for maior que zero, né? Eu tô aqui, letra A, razão maior que zero. Então, significa que essa sequência, que essa PA, ela é crescente, né? Letra B, se a razão agora for menor que zero, significa que ela é o quê? Decrescente. E se a minha razão for zero, ou seja, a sequência é composta pelos mesmos números, né? Vamos botar aqui um exemplo porque eu não coloquei acima. Sei lá, a sequência vai ser 3, 3, 3, 3 e assim vai. Para eu descobrir a razão aqui, eu pego 3 menos 3, 0. Então, a constante está sendo zero, ou seja, a gente chama essa PA de constante, porque todos os termos dela são iguais. E agora a gente vai ver o termo geral da PA, né? Termo geral, então aqui eu tenho uma sequência, que eu fiz uma sequência geral, A1, A2, A3, até chegar no AN, né? Uma sequência infinita. Então, a gente viu que nos exemplos anteriores, que para a gente achar a razão, a gente pegava o termo que vem depois menos o que vem antes, né? Eu pegava o 14 menos o 9, ou o 9 menos o 4, lá na letra A, ó, no exemplo A. Para eu achar a razão 5, eu pegava 14 menos 9, que dava 5, 9 menos 4, que dava 5, 4 menos 1, que dava 5. Então, sempre era o termo que vem depois, menos o que vem antes. Então, aqui eu peguei, ó, para eu saber quem é o A2, né? A2 menos A1 vai ser o quê? A razão. Então, se eu isolar o A2, então A2 vai ser igual a 1 mais a R. Eu passei esse menos A1 para o outro lado, aí ele vai o quê? Positivo, tá bom? Agora aqui na linha de baixo, se eu tiver A3 menos A2, também vai dar o R. Se eu isolar o A3, eu vou ter A3 igual a 2 mais R, então A3 vai ser igual. Quanto que eu achei para o A2 na linha de cima? Eu achei A1 mais R. Sendo que ainda tem esse R aqui, ó, mais R, isso aqui vai ser igual a 1 mais 2R. Agora, na de baixo, A4 menos A3 também vai dar R. Isolando o A4, eu vou ter que A4 é igual a 3 mais R. Então, quem vai ser o A4? No lugar do A3, eu vou colocar o que eu achei aqui, ó. No lugar do A3, eu vou colocar A1 mais 2 R's mais esse R aqui, mais R. Então, isso aqui vai ser igual, né? A1 mais 2 R's mais R's, 3 R's. Então, para a gente poder achar o AN, por exemplo, né? Que está aqui na sequência. AN, então, vai ser igual. Se vocês observarem, para eu achar o A2, era 1 mais R, ou A1 mais 1R, né? Para eu achar o A3, era o A1 mais 2 R's. Para eu achar o A4, era o A1 mais 3 R's. Então, para eu achar o AN, sempre está começando com quem? Com o A1, né? Então, a N vai ser igual a 1 mais... Se a gente olhar aqui, ó, depois, né, era 2 R's aqui no A3, então significa que eu peguei o 3 e diminuí uma unidade. 3 menos 1, 2. Por exemplo, quando era o A4, a gente não chegou no 3 R's, então eu peguei 4 menos 1, que eu chego no 3. Então, se for a letra N, eu pego o N menos 1 e multiplico por R. Então, essa vai ser a fórmula do termo geral. Aí eu coloquei aqui embaixo, né? Então, quem vai ser o A4?
O A4, então, vai ser o A1 mais 3 R's. Quem vai ser o A12, então, gente? O A12 vai ser o A1 mais, pego o 12, diminui uma unidade, 11 R's. Quem vai ser o A32? Vai ser o A1 mais 31 R. E assim a gente consegue achar qualquer termo dessa sequência que é uma PA. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou colocar isso lá na plataforma. Vou tentar colocar alguns exercícios também sobre isso que eu passei na aula de hoje. Eu não posso passar muito nesse vídeo porque já passou de 10 minutos, tá? Vou colocar lá em forma de atividade, que aí vocês vão ter a oportunidade de perguntar tudo que vocês não conseguirem entender na aula, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau e até a próxima aula.